Olá pessoal, vamos responder hoje essas questões do nosso simulado. Então, começando pela primeira questão, quer dizer que não é a primeira, é a questão número 5, né? Mas vamos numa ordem de estudo para a coisa ficar um pouco mais lógica, né? Então, a questão número 5 era sobre a legalidade, né, a reserva legal e anterioridade e taxatividade também. Então, se nós formos a Constituição Federal, lá no artigo 5º, né, que é o artigo dos direitos e das garantias fundamentais, lá estou aqui com a Constituição na mão, lá no inciso 39º, a Constituição vai determinar que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, né? E aqui no Código, na Constituição, ele fala para nós irmos até o Código Penal no artigo 1º, onde vai ser repetido essa determinação. Desde que nós estudamos a escola clássica, né, o Beccaria, né, Cesare Bonezzana, o Carrara, né, o crime é uma entidade jurídica e esse artigo ele vem para reforçar, né, essa questão. E mais, né, esse artigo ele vem a limitar, né, o poder do Estado, para que o Estado não interfira da forma que ele quiser nas liberdades individuais, né? Então, princípio da legalidade. Mas nós temos que entender alguns pontos que são colocados na doutrina. Qual a diferença entre a legalidade e a reserva legal, né? A maior parte da doutrina, ela entende que não existe diferença conceitual entre a legalidade e a reserva legal, né? Há um entendimento de que o princípio da legalidade seria um gênero que compreenderia duas espécies, o princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade. Então, o princípio da reserva legal, então, em primeiro lugar, legalidade seria um gênero que nós teríamos duas espécies, né? De um lado, o princípio da reserva legal e de outro lado, a anterioridade. Voltando ao que diz, não há crime, a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 39, não há crime sem lei anterior que o defina. Reserva legal, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem a prévia cominação legal. Anterioridade. Então, o princípio da reserva legal, a infração penal, ela só pode ser criada por lei em sentido estrito, ou seja, uma lei complementar ou uma lei ordinária. Já a anterioridade, a lei necessita estar em vigor no momento da prática da infração, né? Que é a parte aqui, que diz sem pena, sem prévia cominação legal, sem prévia cominação legal, né? E a taxatividade. Apenas a lei pode criar crimes, contravenções penais e medidas de segurança. A lei, e aí vem a taxatividade, né? A lei que cria essas espécies penais, ela tem que ser feita, portanto, dirige-se ao legislador de uma forma clara, né? Sem obscuridades, de uma forma que todos entendam, ok? Então essa foi a primeira questão, que era a quinta. A segunda questão é a questão da lei penal no tempo, né? A lei penal no tempo. Então, vamos ler o artigo 2º do Código Penal Brasileiro. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime,
cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgada. Essa questão é a questão da abolitio criminis, né? O que é abolitio criminis? Explique. Então, estamos vendo agora a lei penal no tempo. Qual é a regra, né? O artigo 2º, ele vai tratar dessa retroatividade da lei penal, né? A primeira coisa, a lei penal, né, ela é irretroativa. E a segunda é que ela será retroativa quando beneficiar o agente, ou seja, uma exceção, né? O princípio da irretroatividade da lei penal, né? Ela é a regra. Esta é a regra. Irretroatividade da lei penal, né? Qualquer norma posterior que venha a criar um tipo penal, ela normalmente será irretroativa. Ela não retroagirá. Ela só vai retroagir para uma coisa, para beneficiar o réu. Certo? Então, em determinados momentos, nós temos que saber bem a regra, para depois nós estudarmos algumas exceções. A questão da abolitio criminis. No caso de conflito intertemporal, né, de lei, nós vamos ter algumas... nós temos alguns... Como é que eu vou dizer? Nós temos algumas situações que elas devem ser um pouco mais analisadas, né? São algumas instituições que são a da abolitio criminis, a da novatio legis in melius, a novatio legis impégios, né? E a novatio legis incriminadora e a lex tertia. Então, a questão era sobre a abolitio criminis. Na abolitio criminis, o que acontece? A lei posterior deixa de considerar um fato como criminoso, né? Então, por exemplo, o adultério. Em determinado momento, essa lei, o Código Penal, ela aboliu o artigo que dizia sobre adultério. Houve a abolitio criminis, né? Então, a abolitio criminis, a causa de extinção é causa de extinção da punibilidade. Quer dizer, nós não teremos mais crime aí. E aí, em caso já existir uma sentença com trânsito em julgado, todos os efeitos penais... Então, se a pessoa está presa, ela tem que ser libertada, né? Ela não vai ser considerada reincidente, né? Todos esses efeitos penais, eles cessam. Os extrapenais, eles subsistem. Súmula 611, né, do STF. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, competirá ao juiz da execução aplicação da lei mais benigna. Então, para você responder essa questão da abolitio criminis, você teria que falar primeiro da questão da retroatividade, né? Então, seria importante você começar a falar do princípio até da legalidade, chegar na questão da retroatividade e aí chegar nesses institutos específicos, né? E, no caso, a abolitio criminis.
Questão 3, conflito aparente de normas. Né? O que vem a ser o conflito aparente de normas, né? Então, quando nós estudamos o conflito aparente de normas, nós estamos estudando uma técnica jurídica para solucionar determinados conflitos, né? Então, você tem duas normas que aparentemente elas se aplicam ao mesmo fato, né? E qual a norma nós devemos usar? Há um conflito, veja, aparente. Porém, é importante na doutrina esse estudo. Quais são os elementos do conflito aparente de normas? Unidade do fato, pluralidade de normas que se enquadram no fato delituoso e aplicação destas normas ao único fato e aplicação de apenas uma delas. Então, nós vimos o primeiro princípio, que foi o princípio da especialidade, né? Então, assim, vocês não estudaram ainda o infanticídio, o artigo 123 do Código Penal, e nem o homicídio, o artigo 121 do Código Penal. No homicídio, tá lá, matar alguém. Já no infanticídio, você tem toda uma circunstância, né, que você tem a morte de alguém também, mas uma morte, como que eu vou dizer assim, uma morte com algumas especificidades. Então, se a mãe matar o próprio filho, né, durante ou logo após o parto, sendo que se ela estiver sob efeito do estado puerperal, ela vai responder por infanticídio, que é uma especialização do homicídio, né? Uma forma especializada. Então, o legislador, ele resolveu criar esse tipo penal. Então, veja, não há um conflito é apenas aparente. É apenas aparente, não existe um conflito. Já é infanticídio, veja, esse crime é um crime de infanticídio, né? Depois temos o princípio da subsidiariedade, né? O princípio da subsidiariedade, né? O crime de dano em relação ao crime de furto. Então a pessoa ela quer furtar o toca-fitas do carro de alguém. Então ela vai até lá, quebra a janela do carro e furta o toca-fitas. Ele não vai responder por dano e por furto. Ele vai responder só por furto, porque a intenção dele era furtar. Ah, mas deveria, tal. Sim, mas veja, é um conflito aparente. Você tem todas aquelas características de unidade de fato, né? Depois vimos o princípio da consunção, né? E o crime da consunção talvez seja o crime um pouco mais... que a gente tenha tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Então, você tem uma absorção, né? O fato mais amplo e grave absorve o menos amplo e grave, que funciona como uma fase de preparação ou como um mero exaurimento. Então, nós vamos ter daí 3 grupos de normas consunsivas. Você tem a questão do crime progressivo, né? A pessoa, vamos supor que ela queira matar uma pessoa e ela lesione antes. Essas lesões que ele causou foram para matar a pessoa. A pessoa vai responder por homicídio, não por homicídio e lesão corporal. As lesões corporais elas vão ser absorvidas, né? Nessa questão do crime progressivo, né? Um crime progressivo. O crime complexo, né? A fusão de 2 ou mais crimes autônomos. Então, o latrocínio, por exemplo. No latrocínio, você tem um homicídio, mas você tem um roubo também. E no roubo você tem violência. Então, no latrocínio, você não vai responder por homicídio e por roubo. Você vai responder por latrocínio, né? Que é um crime considerado um crime complexo. E depois a progressão criminosa, né?
Então, a progressão criminosa, nós temos a progressão criminosa propriamente dita, o antefato impunível e o pós-fato impunível. Então, na progressão criminosa propriamente dita, o dolo do agente sofre mutações, né? Então, vamos imaginar uma pessoa, né, que deseja apenas agredir a outra pessoa, mas em determinado momento a sua volição, o seu elemento subjetivo muda e ele resolve matar, né? Houve uma progressão criminosa, né? Então, a progressão criminosa tem a ver com esse elemento subjetivo, né? A alteração desse elemento subjetivo do autor, né? No antefato impunível, o delito menos grave é fase normal de preparação ou execução de outro mais grave. Então, se você quiser furtar uma casa, você vai ter que entrar dentro da casa. Então, você vai ter o quê? Uma violação de domicílio, né? E depois o furto. Então, a violação, esse antefato, que é um crime, ele não vai ser punido. Ele vai responder por furto. Pois o pós-fato impunível, né? O novo delito é cometido contra o mesmo bem jurídico, sendo um mero exaurimento, né? No caso do agente, por exemplo, naquele exemplo, ele vender, a pessoa furta uma casa, vai e vende o objeto que ele furtou. Isso é um pós-fato impunível. Não importa. Quem pode ser punido é quem comprou, né? Que vai ser o tal do receptador. A quarta questão, sobre o tempo do crime. Então, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o resultado. Então, como nós conversamos, nós temos 3 teorias: a teoria da atividade, a teoria do resultado e a teoria da ubiquidade. Qual foi a teoria com relação ao tempo do crime? Foi a teoria da atividade, né? Que o código, que considera-se o tempo, o momento do crime, né? O tempo do crime, a teoria da atividade, né? Já o lugar do crime vai ser a teoria da ubiquidade, que tanto faz o momento da atividade ou o momento do resultado do crime, né? Pois bem, meus queridos, acho que terminamos, né? Serve como uma pequena recordação, 17 minutos. Espero que todos estejam bem. Espero também que essa pandemia logo termine, que nós possamos estar juntos, né? E vamos tentando algumas formas de estudar, né? Algumas formas de estudar que não sejam chatas, que a gente consiga realmente passar o conteúdo para vocês, mas aquele, como eu digo em aula, né? Aquele conteúdo preciso, exato, aquilo que vai cair, né, nos seus concursos, aquilo que você deve saber, né? Então, até esse momento estudamos o artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e o 6º num podcast, né, do lugar do crime, né? Vamos depois agora para o artigo 7º da extraterritorialidade e 7º, 8º, 9º, 11º, né? 12º e aí chegamos no 13º. E no 13º começamos uma nova fase, né? Então vamos passar por essa arrebentação, que é tranquilo, são coisas básicas do direito penal, e vamos em frente e vocês estudando aí, ok? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.